Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista, host deste podcast aqui, que eu falo que para mim é uma honra apresentar, que é o Chave Mestra Podcast, com os escritores da editora Chave Mestra. Então, eu tenho um prazer enorme porque eu conheço a cada semana, a cada episódio aqui com vocês, nós conhecemos diversas histórias impactantes e hoje não é diferente. Hoje eu estou aqui com um livro que eu sempre falo que tem cheirinho de novo, porque eu tenho a oportunidade de entrevistá-los na semana do lançamento do livro, lançamento oficial, aqui na editora, no Alphaville, em São Paulo. E eu estou com ela, que é deste livro que ficou lindo, gente, a capa. Olha, que coisa mais linda. Tudo bom, José? José está aqui com a gente também e está mostrando aqui para vocês, ó. Depois vocês vão conferir tudo. Vou passar o Insta dela, vou passar todas as mídias. Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. E o capítulo aqui que eu vou ler em especial hoje é esse aqui, ó. Da Andréia Brum. Vou mostrar aqui para vocês. Tem a foto dela aqui. E a gente vai falar do capítulo. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Sonhar, o caminho para ser imparável. E ela vai explicar tudo para vocês. Por que desse título, por que escrever um livro e toda a história que ela tem aí. Resumido, viu? Para você ir lá adquirir seu exemplar também. Ela vai resumir, dar um spoiler aqui pra gente sobre o trabalho que ela faz. Muito obrigada, Andréia Brum, pela tua participação, viu? Obrigada, Débora. Como é que você É um está? prazer estar aqui hoje com vocês. Que ótimo. Você tá vindo de onde? Você é de São Paulo mesmo? Na verdade, eu sou do Sul, sou de Porto Isso. Alegre, mas hoje em dia é uma mistura aí, porque eu morei em São Paulo até julho de 2024 e hoje em dia a gente mora na Praia Brava, em Itajaí, do ladinho de Balneário Camboriú. Uhum. Eu sou diretora de uma empresa, né, organizadora de eventos na área médica, principalmente, que se chama ABEV, Inteligência e Personalização de Eventos. E nós estamos fazendo, então, a expansão da empresa nessa região do país agora, então, em Santa Catarina. Ótimo. Eu queria perguntar para você começar pelo livro, mas depois eu quero que você me conte tudo da empresa, viu? Porque às vezes quando a gente fala de eventos, para quem tá vendo depois de pronto tudo é muito lindo, né, André? Sim, Mas não sabe como que é o bastidor ali, né? Os bastidores, né? Mas sim. eu queria que É um você falasse bastidor um pouquinho. intenso. Ótimo. Então, Débora, eu queria até assim poder começar fazendo um reconhecimento, né, em relação à editora Chave Mestra, porque eu acho que esse trabalho que vocês fazem, eu sou muito de sensibilizar e refletir sobre os processos que me impactam, né? E esse me impactou sobremaneira, assim. Começou com o departamento comercial, ofertando esse projeto, né, para algumas pessoas chaves aí, que a Tati, né, que é a nossa mentora aqui, a Tati D'Andela, que é a mentora e que reuniu essa comunidade aí de imparáveis, elegeu alguns nomes, entre esses nomes estava o meu. Mas começa lá no profissionalismo do comercial da editora, que traz um acolhimento, mostra o quanto é simples essa trajetória, o quanto a gente não precisa ter medo de escrever o primeiro livro, porque, por mais que seja um capítulo, a gente tem esse pertencimento do livro inteiro, né? Mesmo tendo mais 29 autores conosco. Então, eu queria reconhecer que cada etapa começou no comercial, depois a gente partiu para a edição. Depois da edição, a gente partiu aí para o Rogério, né? Vale, que falou da questão de vendas. Agora a gente está aqui, então, gravando o podcast com a Débora e com o José, que também é um profissionalismo incrível. Desde a recepção, então, assim, eu queria poder deixar esse legado para que eu possa, essa informação, esse meu sentimento, para que eu possa também, com essa fala, impactar mais pessoas, que elas se sintam à vontade de virem participar de projetos desse tipo. Então, queria começar falando Ótimo. do legado que vocês deixam no mundo, porque a gente se sente realmente capaz. E eu acho que se essa trajetória não tivesse essa mão de vocês, a gente não chegaria aqui. Ah, que lindo. Olha, eu não posso. Eu falo que os escritores depois ficam fazendo a gente se emocionar aqui, viu, gente? E não é combinado, não. Eu até queria agradecer, aproveitar para a gente, né, dar continuidade, mas aproveitar e agradecer em nome do Rogério, da Raquel. Então, Rogério Vale e a Raquel Medeiros, para quem não sabe, que são, né, CEO da editora Chave Mestra, eles que estão ali direcionando tudo e
tudo tem, né? A gente sabe que tudo tem um propósito na vida deles, que era contar histórias. Mas ele não teria como contar as histórias se não tivesse essas pessoas, né, ali. E é uma honra para a gente ouvir de pessoas como você, porque você já trabalha com isso, com eventos, com organização, com o passo a passo ali, né, de que as coisas saiam tudo encaixadinho. Então, vindo de você é um agradecimento muito grande. E é muito Muito verdadeiro. obrigado. Ah, que bom. Muito genuíno, de verdade. Agora, eu queria que a gente entrasse no livro. Antes de você, que eu sei que você tem anotações também, que a gente falou nos bastidores, pra gente não esquecer nada, viu, gente? Porque aqui os escritores desse livro aqui tem tanta história que eu não posso deixar de colar aqui para não esquecer de nada. Só que eu queria que você me falasse, você falou dessa estrutura que a editora te deu, né, nesse início, mas você pensava antes desse convite de escrever um livro? Não, eu tenho o título do meu livro é sobre o sonho, né? O quanto o sonho nos torna imparáveis. Quando vocês, então, nos deram essa missão, eu fui pensar o que tinha me tornado imparável, né? Então, foi o sonho. E entre os sonhos está a área da educação. Eu sempre tive como objetivo, quando eu estivesse aí numa fase mais sênior, né, em termos profissionais, e hoje eu já estou há mais de 27 anos no mercado, era o momento de investir em educação, poder passar para o mercado de eventos um conhecimento nessa área, né? Então, juntou tudo. Eu nunca havia escrito livro, tinha o sonho de trabalhar em educação, mas eu pensava só no curso, né? Que é um curso que depois a gente vai falar um pouquinho. Sim. Mas o livro, ele veio como uma grata surpresa e um elemento que eu entendo hoje que faz parte do processo. Então, eu acho que se alguém tem aí uma ideia de projetos de educação continuada, como eu tenho, tende a analisar isso, né? Que o livro, eu acho que tem de ser o primeiro passo. Porque até eu queria poder falar para ti também o quanto organizar a ideia para escrever faz sentido, né? Porque a gente entra para dentro, a gente vai buscar a nossa história, nesse caso é a nossa história, existem outros temas, né? Obviamente, de outros livros que a gente pode escrever, mas esse em especial é da vida da gente, histórias memoráveis, né? De pessoas imparáveis. E Então, você desculpa, cortei você, né? Mas você é como se você parasse ali e pensasse como que eu vou, né, fazer para contextualizar toda a minha história que vai impactar vidas nessas páginas e aí você acaba entrando, né? exatamente. E quando você vai organizar essa ideia, o que você encontra? Você encontra você. E a gente está sempre nessa vida agitada, sem tempo, né? Uma vida que hoje se fala muito da questão da importância da saúde mental, né? Então, essa troca que a gente faz com o tempo, que a gente perde tanta coisa, né? E, de repente, o livro me fez olhar para dentro de mim. E uma coisa que tem a ver também com saúde mental é a autoestima. E foi muito legal o que eu encontrei. E isso que eu encontrei, e eu estou muito cuidado na minha trajetória de vida de fazer as coisas com muita retidão. Eu até falo no livro que isso é inegociável, né? A questão da retidão. Para mim, realmente é. Quem convive comigo sabe. Então, foi como eu enxergar que eu tenho coerência no meu viver. E isso me fez muito bem. Trabalhou a minha estima, né, a minha autoestima, Sim. e fez eu ver que eu não sou uma pessoa impostora. Eu realmente estou entregando o que eu acredito na minha vivência. E eu acho que isso é mais um ponto importante desse livro das histórias memoráveis, porque faz a gente se conhecer um pouco, porque por mais que tu vá na terapia, faça, né? A vida hoje é dividida entre os terapeutizados e os não terapeutizados, né? E é muito bom tudo isso. Mas nesse momento você faz uma terapia sozinha, né? Sim. E isso foi muito legal. Assim, contando um pouquinho das emoções de escrever o livro, né? Mas respondendo objetivamente, nunca tinha pensado. E acredito que esse seja o primeiro passo e queria deixar também essa ideia aí para quem está pensando em fazer uma caminhada nesse sentido. E eu queria até que você comentasse, você fala um pouco aqui em um dos trechos, né? Quando você recebeu alguns desafios. Eu acredito que em toda a vida,
né, não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal, você recebeu desafios, né? A gente passa por eles. A questão é quando a gente aceita ou não, né? Se a gente quer aceitar aquilo para um desafio para crescimento ou se a gente paralisa ali, né? E você fala, eu achei bem legal quando você põe aqui num ponto, que uma pessoa lançou para você. Você entrou na sala do seu cliente, líder da federação, e aí ele lançou uma proposta para você, Andréia, você vai organizar nosso congresso da federação? Na verdade, ele não fez nenhuma pergunta, né? Eu acho que ele já falou, você vai, porque já sabia de alguns pontos aí do teu perfil também, que podia contar com você. E eu achei muito legal que você fala, sem pestanejar, eu respondi com segurança. Ótimo, pode contar comigo. Eu vou entregar um evento de sucesso. Mas por dentro você estava ali, por onde eu começo? Só que Exato. é isso, né, Andréia? Você traz isso no livro também? Das pessoas, porque a gente está falando agora de impactar pessoas com o teu capítulo. É isso que as pessoas precisam também? Hoje você como um sênior né, na tua carreira e tudo mais, você acredita que as pessoas precisam encarar algumas coisas e aprender com isso? E ter ferramentas para isso? Você vê Com isso na... certeza. Eu acho que a coragem, né? A coragem é um elemento que a gente tem que trazer aqui, que foi exatamente isso quando o Jairo Tessari, o executivo da Federação das Santas Casas, me chama e diz isso. Eu fazia o jornal da federação na ocasião, Panorama Hospitalar. E, enfim, ele chegou e falou que eu tinha, então, isso era outubro, o evento seria em março, e eu aceitei o desafio. E quando ele sai da minha frente, eu pergunto, e agora, por onde eu começo? E aí eu tinha uma amiga que era Relações Públicas, porque eu sou publicitária, né? E aí eu, então, contei com essa amiga para estruturar esse passo a passo. E foi assim que eu comecei, então, a organizar congressos. O primeiro congresso foi o Congresso da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Foi realizado lá na Santa Casa, em Porto Alegre. Eu tinha 26 anos na ocasião. E foi incrível, foi isso, tipo, é você se desafiar e entender que você tem ferramentas hoje disponíveis para aprender a fazer qualquer coisa. Você só precisa querer. E porque você disse aqui, né? Como o teu capítulo fala de sonhar, não tem como só sonhar. Né? Porque Exatamente. se não tiver realização do sonho, você impacta não, desculpa. Você estagna, porque você fala, não realizei, então não vou buscar outros. É meio que Exatamente. isso, é porque você fala muito de sonho aqui, né? É que o sonho, as pessoas que só sonham, a gente pode defini-las como pessoas que se iludem, né? Porque ficam esperando aquele sonho acontecer ou aquele projeto se realizar. Então, eu vejo muito o sonho seguido de ações práticas. Então, se eu tenho um objetivo, um sonho determinado, como que eu vou fazer no meu dia a dia? Qual é o cronograma que eu vou estabelecer para colocar esse sonho em prática? Então, essas duas coisas têm de andar juntas, né? Ótimo. E eu queria que você me falasse um pouquinho, o que você acredita que vai impactar o teu capítulo em especial da tua história? A gente falou muito nos bastidores aqui, eu falo que a gente fala nos bastidores, depois esquece se a gente já falou no podcast, mas não me esqueci dessa vez. O que vai impactar o teu capítulo na vida das pessoas com a tua história, você acredita? Sim, eu acho que começa, até queria voltar um pouquinho lá na minha apresentação, quando eu falo da liberdade. Eu acho que a educação que a gente recebe, os reflexos de pai e mãe, eles impactam muito a vida da gente, né? E esse meu lado disruptivo, escolhi a publicidade, gosto de criatividade, né? Realmente me inspiro muito nesse mundo. Ele tem a ver com essa criação, uma criação livre, de liberdade. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa privilegiada com a educação que eu recebi dos meus pais, porque eu tive muita liberdade. E autonomia, para mim, é uma coisa que faz toda a diferença. Então, acho que esses reflexos de uma educação positiva. Hoje a gente fala muito em toxicidade, né, nas relações. Queria começar reconhecendo, e eu acho que virar sonhador e ainda conseguir realizar seus sonhos tem a ver com a base familiar. Eu acho que a gente não pode entender que hoje a gente está aqui sem saber de onde a gente saiu e o que a gente recebeu de inputs, né? Então, eu queria reconhecer o Braulio e a Isabel, né? Sim, Por essa força, né? Por esse empurrão na vida. Porque a vida precisa de empurrões, né? E que bom que esses empurrões foram saudáveis no meu caso. E eu só tenho a agradecer e desejar que outras pessoas tenham pais maravilhosos como eu tive.
Então, foi sua principal base, né? Porque tem algumas pessoas que não têm esse reconhecimento e não percebem o quanto isso pode afetar na vida delas, né? o quanto faz toda a diferença. Então, eu queria começar dizendo isso, que as pessoas possam entender, olhar para trás e entender essa força, porque eu acho que muitas vezes a gente consegue caminhar em frente com mais determinação, reconhecendo esses valores, né? Essa base que a gente tem. E também, muito importante, que tem uma parte aí do livro que eu falo na minha filha, e eu gostaria de poder relatar isso, que é outra coisa, é o papel que a gente tem nos diferentes, a importância que a gente tem nos diferentes papéis que a gente ocupa, né? Então, tá aí, já falei do meu reconhecimento no meu papel de filha, mas eu não posso deixar de falar do meu papel de mãe, né? Porque é tudo junto. E você não pode perder a atenção, né? Você tem que ser uma excelente profissional, tem que cuidar daquele mundo super agitado, ao mesmo tempo que você tem que, no meu caso hoje, cuidar das cuidadoras que cuidam da minha mãe e dar toda a atenção para elas, para que elas possam reverberar isso para ela, dar atenção para minha filha, né? Dar atenção para o meu marido, e é tudo junto. Mas, enfim, falando da minha filha, quando ela tinha 5 anos, foi muito interessante que eu tive uma reunião com ela, acostumada a fazer reunião, chamei minha filha para uma pauta. Já pensou, E aí... publicitária, organizadora de eventos, eu vou organizar aqui uma conversa com você. E nós tivemos 2 pontos nesse dia. Um foi sobre a fé. Eu sou espírita e o pai dela é judeu. E ela já estudava no colégio israelita, em Porto Alegre. Então, eu disse para ela que ela tinha que escolher uma religião, que ela tinha 2 referências, porque ela já ia em centro espírita comigo e estudava no colégio israelita. Então, ela pensou um pouquinho e disse, mãe, eu vou seguir o judaísmo, porque eu já me identifiquei com o judaísmo e é esse caminho que eu vou seguir. E o outro ponto era o inglês, que como eu sou muito frustrada com o meu inglês, foi uma vida inteira de luta para falar alguma coisa. Então, ela tinha uma condição que ela ia estudar na mesma escola do início ao fim, porque as crianças gostam muito de ir com a coleguinha, né? Sim. E eu falei, não, a tua formação é nessa escola e esse ponto não vai ter negociação. Então, em relação à religião, a gente seguiu. Toda sexta-feira nós íamos no Shabat, na sinagoga, porque aí entra o papel de você fazer o filho entender a importância das escolhas, né? E aí ela fez a formação, com 12 anos ela teve a cerimônia de Bat Mitzvah. Na sequência, ela entrou no grupo juvenil, porque os grupos na comunidade têm grupo, né? Tanto, desde criança, as crianças judias fazem parte de grupos. E ela fazia, então, parte do DROR. E uma das etapas do DROR, além de todo sábado eles se reunirem, era ficar 1 ano em Israel. Então, ela ficou 1 ano em Israel, em 3 etapas muito importantes para a formação dela. E hoje ela mora nos Estados Unidos. E aquela conversa lá com 5 anos, que ela escolheu a religião dela, hoje virou a profissão dela. Ela é professora de hebraico e de cultura judaica na sinagoga nos Estados Unidos, em Boca Raton. E é uma menina com 24 anos, que está se formando em filosofia e que eu também, então, deixei aí meu legado. Eu acho importante a gente não descuidar dos nossos diferentes papéis. E que a mãe fala cheia de lágrima no olho, de orgulho, de emoção, porque realmente é isso. E sabe o que eu vejo? Você colocou aqui a tua base, que são teus pais, e você fala sobre isso, de tudo que eles passaram para você, e você automaticamente já passou isso adiante. Então, para você ter uma confiança de uma jovem, de estar longe, né? Que a gente sabe, né? Como pais ali, puxa, eles estão longe, mas eles estão crescendo, eles estão vivendo. Então, o quanto a base não é importante, né? E por isso que você colocou aqui, eu vi que você colocou ali no final em destaque, né? Que hoje ela está nesse caminho como profissão, mas o quanto isso é importante para pais. Então, eu acredito que isso também vai impactar pessoas, para que eles não se apeguem achando que os filhos precisam ser deles o momento inteiro. Exatamente. Né? Eles precisam ter aquilo que os seus pais, você falou, da autonomia. Exatamente. Isso tem a ver com sonhar, né? E concretizar, porque quem é a mãe que não sonha em ter um filho bem-sucedido, não só profissionalmente, mas com saúde mental, né, com determinação, porque a gente tem muitas intempéries, né, no dia a dia. Então, como lidar com tudo isso? Então, eu acho que a gente está falando de projetos e um filho é um projeto que tem que
ter muita atenção, né? Então, quando eu volto e olho tudo isso, eu percebo... é aquilo que a gente falou no início, né? O quanto a gente olha para dentro da gente quando escreve o livro. E em relação a outros 2 pontos importantes que eu coloco aí, é a questão da fidelização de clientes. Então, como é importante a gente traçar trajetórias duradouras e o que está envolvido com isso, né? O que envolve. Então, eu acho que não é a pessoa ficar só buscando novos projetos e depois que conquista, fazer com que esse projeto tenha um valor líquido. É o que você pode fazer para solidificar os projetos que passam, né, por você. Então, nós temos 2 cases importantes na empresa que eu me orgulho muito de falar. Nós atendemos a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, estamos entregando esse ano a 22ª edição. Então, fazendo uma relação aí com a Camila, minha filha tinha 3 anos quando eu fiz o primeiro congresso, né, de cardiologia do Rio Grande do Sul. Então, é uma trajetória de mais de 20 anos de entrega, de superação, porque se você vai fazer esse número de edições, ou seja, considerando que é uma por ano, você tem que se reinventar a cada ano. Então, essa importância da reinvenção, né? E aí também renovam os sonhos, porque você pode sonhar dentro de um projeto que já existe. O que eu vou entregar esse ano para impactar? Como que o meu evento vai ser memorável? Então, eu acho que essas coisas me instigam muito, né? Nesse sentido. E outro case que está indo agora para a 20ª edição, em 2025, em Brasília, a gente vai entregar, é o Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca. Ótimo. Então, são 2 cases de fidelização que a gente tem nessa área e que me levaram a entender, sabe aquele livro do Cortella que fala qual é a sua obra? Quando a gente levou esse livro para um trabalho de planejamento estratégico na empresa, a gente percebeu que a nossa obra, na verdade, é estimular os médicos para que eles estejam em ambientes muito interessantes para eles se atualizarem, né? Que isso seja motivador, que eu tenha vontade, enquanto médico, profissional da saúde, de me inscrever nesse evento, e ir para essa cidade, me atualizar, né? Então, esse é o papel do organizador, fazer com que essa trajetória seja suave, para que ele faça aderência. E depois que ele aderiu, ele vai aprender. No momento que ele se atualiza, lá na ponta está o paciente que vai se beneficiar desse conhecimento. Então, a Bev entende que a obra dela, e nós todos, toda a equipe, né, participou desse processo, que a obra dela é a saúde do paciente, porque a gente faz com que essa jornada de atualização seja incrível e que os médicos e profissionais da saúde queiram estar nesse lugar para que os pacientes se beneficiem, porque a saúde, enfim, o tratamento, a medicina evolui a cada ano, né? E a gente pode salvar vidas informando dessa modernidade, dessa atualização. E, de repente, é como você diz, né? O paciente é quem é o maior beneficiado ali, né? Mas você ainda percebe que alguns médicos, por estarem muito ali, né, na função como médico, acabam esquecendo dessa atualização que é necessário, né? Que esses eventos são importantes. Você tem como promovendo esses eventos, você percebe isso? Porque eles acabam afundando ali não, eu preciso ajudar, eu preciso no dia a dia, na rotina, na prática em si, na clínica ali, né? E acaba esquecendo que precisa de atualização, né? Não esquecendo no modo de dizer, né? Mas passando por causa de tanta responsabilidade. Né? E eu acho que hoje mais ainda, né, Débora? Porque a gente vive um mundo de uma reciclagem constante, porque hoje o acesso à educação, ele está no YouTube, ele está nas plataformas de educação continuada, né? Que inclusive nós também somos promotores de plataforma. Nós temos 2 empresas, uma que faz eventos e a outra que só faz plataformas digitais de educação continuada. Então, hoje o acesso à atualização e à reciclagem está muito disponível. E sim, as pessoas que não se reciclam em qualquer área, né, Débora? Daí não estamos falando só da medicina. Quem não se recicla fica para trás realmente. Porque o nosso universo hoje, ele é muito orgânico. Então, é um mês que você ficou para trás, você já está perdendo para alguém. E não acho que tenha que ser essa coisa de ganhar e de ficar ansioso. Não. Eu acho que tem que se atualizar numa boa, porque hoje você consegue se atualizar em casa,
tomando um cálice de vinho, sentado na sala e assistindo Exatamente. confortavelmente na tua televisão um videocast que é elucidador, né? Então, quantos videocasts expandem a nossa consciência? E eu acho que as pessoas que não estão sabendo aproveitar esse universo tão disponível, elas estão perdendo muito, perdendo de crescer, perdendo de ter motivação, porque todos nós sabemos que acordar de manhã, levantar da cama e fazer esses dias intensos que a gente tem vivido, às vezes até de 8 reuniões por dia, sendo que a última termina às 10h30 da noite, não é fácil, né? Tem que ter um bom apelo para te tirar dessa cama com motivação, né? E é o que você falou, é ter o sonho, mas você ir em busca do sonho, né? Porque senão fica só o sonho ali, aí quando você acorda, como você falou, qual é o apelo, qual é o propósito, o que te tira da cama ali, mas para que realmente tenha um resultado. Exato. Não para que tenha só no papel ali, né? Eu queria muito ficar muito tempo com você, mas a gente tá chegando quase no final. Eu falo que aqui é rápido. A gente começa aqui nos bastidores falando, será que vai ter história? Vai. Sempre tem muita história ainda. E por isso que eu sempre convido vocês para retornarem, para contarem aí todos os detalhes de como foi depois, com os lançamentos de vocês. O que vem pela frente. Vocês vão mundo afora com esse livro. Mas eu queria que, antes da gente encerrasse, falando aqui do livro, que você colocasse sua mensagem final. Se tiver algo que, de repente, eu tenha esquecido de te perguntar, porque a gente vai para vários caminhos e você acha importante dizer também para quem te segue, para quem está assistindo esse podcast, para você deixar aqui. E vamos deixar seus contatos também, seu Instagram, para quem quiser adquirir o livro. Sim. Então, eu acho que o principal é o quanto a gente toca a vida das pessoas na nossa trajetória de vivência, né? Então, essas interfaces todas que a gente tem no nosso dia a dia profissional e pessoal, o que palavras a gente pode usar para tocar as pessoas. Então, acho que o livro é isso. Eu entendo que se as minhas palavras te tocarem de alguma forma, eu atingi o meu propósito. Inclusive, essa é a minha frase final do livro. Só que isso tem a ver com tudo, né? De novo, desde as cuidadoras da mãe, né? Até o CEO de uma grande instituição que eu atendo. Então, como que você gera harmonias também no meio do caminho? Quantas equipes a gente encontra, nós que trabalhamos com eventos, em desarmonia? Como que você pode ser um ponto que alinha as pessoas que estão sem harmonia? Porque esse é o nosso papel. Então, mesmo que você faça um pouquinho e não vai mudar o mundo sozinha, faz a tua parte, né? Então, eu acho que é isso. É tu ter palavras no teu dia a dia, atitudes no teu dia a dia, que toquem o coração das pessoas. Ótimo. E eu quero agradecer também, não só, né, a Andréia que está aqui com a gente, mas agradecer a você que está com a gente até esse tempo aqui aprendendo mais, porque eu falo que a história da Andréia não é só para mim, não, é para aprender também para vocês aí. Então eu quero agradecer e quero te convidar para os próximos episódios. Te convidar aí para você estar com a gente nos próximos. E te agradeço mais uma vez, André, em nome da editora Chave Mestra, do Rogério Vale, da Raquel Medeiros. E que você retorne, viu, a essa mesa de podcast. Sim. Retorne aqui comigo, porque a gente ainda tem muita história para contar, Faço viu? questão. Gostei muito de toda essa vivência, essa experiência está maravilhosa. Eu só tenho a agradecer novamente por isso. Ótimo. Então, volte quantas vezes quiser. Sei que tá longe, mas sempre tem um tempinho na agenda. Se estiver em São Paulo, vem aqui todo pra mês gente eu gravar. tô pelo menos uma semana aqui em São Paulo. Ótimo. Muito obrigada. E eu quero agradecer a você, José. Muito obrigada. Tem mais algum recado? Porque às vezes eu esqueço, porque eu sei que eu tô ouvindo vozes aqui, ó, nos bastidores. Não, é só para reiterar o Instagram, Andréia. Isso, tá vendo? Se a gente não tem aqui nosso assessor... Andréia.gebrum é o meu Instagram pessoal, onde nós estamos divulgando todo esse material. E também o Eventos Abev, que é o Instagram da empresa. Ótimo. Pronto, tá recado dado. Corre lá no Instagram dela, já confere tanto sobre o livro e todo esse trabalho que ela realiza aí na área médica, em outros eventos, os cursos também que tá vindo aí, né, André? Sim. Tá vindo curso, tá vindo muito material. material. Vamos lançar cursos aí nessa área de eventos para formar Ótimo. as pessoas nesse mercado que não tem formação. Então, Ótimo. A gente quer entregar isso para o mercado, para que mais pessoas possam viver o que eu vivi todo esse tempo e que é
orgulho de viver isso e muito prazer. E na área mesmo, né? Na área mesmo. Médica, que você vai auxiliar essas pessoas que Sim. querem trabalhar com eventos. Exato. É um curso que tem 15 módulos. Esses módulos serão online, né? Digitais, enfim. E depois uma experiência presencial no final dos 15 módulos, com aulas práticas e hands-on de cada setor. Porque a gente passa por várias áreas para entregar um congresso. Às vezes são 2 anos de trabalho. No mínimo 1 ano de trabalho para entregar um congresso de sucesso. Ótimo. Ótimo, tá vendo? Agora sim a gente lembrou de tudo aqui, assim, a gente volta quando precisar, que a gente tem assessora aqui também, que fica nos bastidores, viu? Pra lembrar a gente. Obrigada de novo, viu, Andréia? Obrigada, Débora. E até o nosso próximo episódio, fica aqui com a gente. E, ó, volta lá também, que tem bastante episódio lá de outros escritores incríveis, assim como a Andréia também. Tchau, tchau.